Boa noite, Academia do Perito. Entrando aqui no Instagram hoje, ao vivo, quinta-feira, pós-carnaval. Sejam todos bem-vindos a essa live especial. Posso até dizer que é uma live especial de carnaval, em que nós vamos falar hoje com um especialista, na verdade, na área de avaliação imobiliária. Deixa eu só pegar aqui, pegar as credenciais do professor Murilo Reis, que são credenciais excelentes. Olha, o engenheiro Murilo já está aqui. Descobri que é amigo do meu irmão também, isso é muito importante. E hoje nós vamos fazer uma live falando um pouco sobre avaliação imobiliária, falando também sobre orçamentação de obras. Ele é um especialista nessa área. Então sejam bem-vindos essa quinta-feira. Eu nem sei se eu posso falar que é de carnaval, mas pós-carnaval a gente está abrindo até uma exceção aí para também toda semana a gente está aqui ao vivo falando com vocês. Eu vou chamar aqui o Murilo. Espera só um pouquinho. Ele entrou aqui que eu vi. Está aqui, ó. Senar. Deixa eu chamar aqui. Pronto. Já chamei o Murilo aqui para a gente conversar um pouquinho. Então sejam todos bem-vindos, enquanto ele está entrando aí, sejam todos bem-vindos a essa live pós-carnaval. Olha quem entra aqui, doutor Murilo Reis, seja bem-vindo. Está me ouvindo? Te ouvindo muito bem, boa noite a todos. Prazer enorme também estar aqui. Tudo bem, graças a Deus. E vamos aí bater esse papo sobre avaliações imobiliárias. Eu fiquei sabendo que você já fez uma live com meu irmão, é verdade isso? Com o Cláudio Altonian, que é do Tribunal de Contas da União. Acho que você já fez uma live com ele, sim. Tá lembrado ou não? Já fiz duas, já fiz umas duas ou três. Já fiz umas duas ou três. Até aqui o livro dele aqui, ó. Olha aí, o livro do meu irmão. Pô, olha que bacana, que bacana. Ele fala muito bem de você. Pode ser um especialista aí na área de avaliações, de custos de obra. Eu estou vendo até alguns criativos aí, os seus criativos aí, falando que vai ter uma semana agora de orçamentação de obra, alguma coisa desse tipo aí que você vai falar, né? Mas pode falar depois. Deixa eu te apresentar primeiro aqui para o meu pessoal, agradecer o seu pessoal por estar aqui nessa quinta-feira. O Murilo, eu vou ler aqui um pouquinho, tem tantas qualidades aqui, né? Mestre em saneamento ambiental, processos construtivos, engenheiro de segurança do trabalho, ambiental, atuou durante 5 anos em execução de obras de grande porte, como resorts, edifícios de múltiplos pavimentos, e agora ele talvez tenha feito concurso público, não sei quanto você pode me falar aí depois, e hoje ele é concursado, mas também atua nessa área de avaliações imobiliárias, e pelo que eu entendi, você tem um tipo de uma mentoria sobre orçamentação de obra, alguma coisa desse tipo. Então, seja bem-vindo aqui à academia. Agradeço realmente por você estar nessa quinta-feira pós-carnaval disponível para a gente. Só um detalhe, para quem quiser saber um pouquinho sobre o que é perícia judicial, a gente disponibilizou um e-book. Está lá no... É só clicar em avaliação, Academia do Perito. Como é que chama aquele negócio? Você só aperta, tem um link lá, você se cadastra e você já baixa o seu e-book sobre essa área de perícia em avaliação imobiliária. Murilo, seja bem-vindo, se apresente aí para o nosso pessoal, fique bem à vontade para a gente bater esse papo. Está com delay, né? Está com delay? Está com um delay? Bem, como tu já falaste, eu sou engenheiro civil já há 19 anos, né? E atuo aqui. Tá com delay, é? Tá, mas vai falando. Eu tô achando um pouquinho. Eu vou sair aqui e entrar novamente para ver, tá bom? Como a Gláucia falou, o link está na bio. Para quem quiser saber um pouco sobre perícia judicial, o link está na bio. É isso que eu tenho para falar. E aí, espera só que ele saia, porque está dando um delay, aí fica muito ruim, porque eu falo e aí demora uns 30 segundos para ele responder, não fica legal. Vamos ver se ele entra aqui novamente. E aí, hoje nós vamos falar também sobre perícia judicial, né? Não sei, calma que não entrou ainda.
Espero que todos tenham passado um ótimo carnaval antes de tudo. Eu viajei, fui ali para São Lourenço, depois passei em Penedo, alguns lugares muito lindos aqui, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E vocês podem aí também colocar a região que vocês estão falando, a formação de todos vocês, para a gente entender um pouco o público que está nos ouvindo aqui. Deixa eu ver se ele entrou aqui de novo. Deixa eu ver se ele... Vamos ver agora. Vamos entrando. Melhorou? Vamos ver se agora vai, né? Acho que é o seu 4G. É o seu 4G aí que tá dando uma... Mas manda pau, pode falar um pouquinho. Já dei um briefing aqui. Se apresente aí para o pessoal, por favor. Bem, pessoal, então para quem não viu a apresentação aí do grande nosso amigo Cláudio, a gente é engenheiro civil já há 19 anos, né, daqui do Maranhão, e comecei minha carreira dentro de canteiro de obras, Fernando, desculpa, comecei minha carreira dentro de canteiro de obras, atuando durante... E, paralelamente com isso, comecei a fazer pós-graduações, mestrado, etc. e tal. E, além disso, comecei a fazer concurso público, né? Eu digo que eu comecei a brincar de fazer concurso público, porque não era algo que era meu. E tá ruim o 4G dele. Murilo, tem tá dando algum problema na sua internet, talvez. Porque para a imagem, você está ficando congelado. Você está no 4G ou no Wi-Fi? Só para... Está travando o dele aí. Coloca aí, pessoal. Está travando o meu ou dele ou os dois? Por favor, coloquem aí para a gente tentar resolver. Arquiteta Ana Carline, sou arquiteta Rio das Ostras. Eustáquio, engenheiro. Acabou caindo. Renata, Murilo, está travando muito. Está travando bastante mesmo, pessoal. O meu tá legal, né, pessoal? O meu vocês estão ouvindo numa boa. Só o dele, beleza. Para quem não conhece, eu acho que tem muita gente aí vindo lá do Murilo. A Academia do Perito, ela é especializada em capacitar profissionais de todas as áreas na perícia judicial. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Já, peraí. Vamos lá. Vamos ver agora. Sou engenheiro em Belo Horizonte. Vamos lá, Murilo, acho que agora vai. Vamos ver se agora vai. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu continuar aqui me apresentando. Como foi falado aí pelo Fernando, né? Eu sou engenheiro civil há 19 anos aqui no Maranhão. Comecei minha carreira na construção civil, depois comecei a brincar de fazer concurso público, né? Porque nunca foi meu plano inicial. Mas devido ao conhecimento obtido através de curso, pós-graduação, eu fui passando em alguns concursos, né? E hoje sou engenheiro concursado de um banco público na área de avaliação de imóveis e orçamento de obras, onde atuo já há 15 anos. Né? E foi lá exatamente que eu aprendi sobre essas duas áreas, né, de orçamento de obras e de avaliação de imóveis, que são as áreas que eu exerço hoje. Além disso, eu sou também coordenador de pós-graduação, né, de uma instituição a nível Brasil. Temos já turma já em mais de 20 cidades brasileiras. Sou presidente do Sindicato dos Engenheiros do Maranhão, conselheiro do CREA, e tenho também aqui esse trabalho nas redes sociais já há quase 4 anos, ensinando aí profissionais a adentrarem nessas duas áreas aí de orçamento e avaliações. Você, nessa área de avaliações, atua mais avaliações privadas para bancos ou também como perícia judicial? Olha, hoje, até pela questão do meu tempo, né, que é escasso, uma vez que eu tenho que estar no banco em horário integral, digamos assim, 8 horas por dia, o meu tempo para me dedicar à perícia judicial é pequeno. Então, eu atuo muito mais como consultor e assistente técnico. Assistente técnico eu tenho atuado bastante. Mas você atua sempre na sua região como assistente técnico ou também nível Brasil? Como é que funciona isso? Porque você, como funcionário público, existe lá no Conselho Nacional de Justiça, salvo engano, a resolução 233/2016, que permite que profissionais, né, públicos consigam atuar também
na perícia judicial. Isso eu falo bastante para meus alunos aqui. Você poderia também atuar como perito, mas acredito que, aí, como você está dizendo, por conta de tempo e tudo mais, prefere mais assistência técnica. É isso, né? Exatamente. A assistência técnica, para mim, hoje, ela é um carro-chefe, porque eu já tenho muita demanda na área de assistência técnica, né? E é uma área onde também a remuneração, na minha opinião, na maioria dos casos, é maior e eu recebo mais rápido, né? Então, como eu já tenho muito cliente nessa área, eu não precisei adentrar na área de perícia judicial. Mas também é uma área que eu recomendo muito. Tenho muitos alunos aí que têm entrado e feito bastante resultados na área de perícia judicial. Hoje a Academia do Perito ela é focada em perícia e assistência técnica também, mais como perito, né? A gente abriu muito, começamos com avaliação imobiliária, hoje a gente tem consumo de energia, consumo de água, perícia médica, perícia grafotécnica, a gente está ampliando muito essa área e eu sempre vejo o Murilo nas redes. Aí você está há 4 anos, nós estamos há 2 anos e meio, e é um trabalho árduo, né, Murilo? Que a gente tem que estar o tempo inteiro aparecendo, o tempo inteiro passando conteúdo. A gente sempre tem que estar tentando passar o máximo possível embasado em normas e leis para as pessoas não ficarem preocupadas no que estão fazendo, mas o trabalho é árduo. E eu até ia te fazer uma pergunta que eu fiquei pensando, quando eu vi que era você, eu falei, pô, Murilo, eu queria... o quão poucos profissionais da nossa área se apresentam na internet. Eu vejo você, eu vejo mais umas 2 ou 3 pessoas, mas são poucos os profissionais dessa área de avaliação imobiliária que realmente falam, não só de avaliação, né, mas na área de perícia, na área de assistência técnica, que falam na internet. Você concorda comigo? Concordo demais. Eu falo muito que a faculdade, né, nós que fizemos engenharia e arquitetura, esse tipo de conhecimento não nos é passado lá, né? A gente vê muita parte teórica e sai da faculdade achando que engenharia civil e arquitetura é só obra e projeto. E não consegue enxergar a quantidade de oportunidades que a gente tem nessas áreas de consultoria, de perícia, de assistência técnica. Então eu tento levar para o pessoal exatamente isso, né? Que existem essas oportunidades e o pessoal, quando se depara com isso, que a gente pode prestar serviço, por exemplo, além da justiça, para bancos, para condomínios, escritório de contabilidade, as pessoas ficam assustadas, porque é como se fosse um mundo novo aparecendo de oportunidades. Existe uma briga muito grande hoje entre corretores e engenheiros. É um assunto importante para ser colocado aqui na área de avaliação imobiliária. Eu já vi o seu posicionamento, eu vejo que o seu posicionamento é sempre ligado a engenheiros e arquitetos podem fazer avaliação imobiliária e os corretores não poderiam estar fazendo as avaliações. E o que a gente está vendo na prática, depois também do novo Código de Processo Civil, que ampliou aí para nível universitário e nível técnico, que existem muitos corretores que estão se posicionando na perícia judicial, tá? Diferentemente da avaliação para banco, que aí não tem condições realmente, aí está lá nos próprios editais, você pode até falar um pouquinho sobre os editais, ser um conhecedor da área aí sobre editais e tudo mais, mas que ainda existe um pouco de rusga sobre isso. E o meu posicionamento é o seguinte, que na perícia judicial, pelo menos, não existe concorrência. Existe o cara que é competente, o cara que sabe fazer um trabalho, seja ele qual for. Porque tem muita gente, não, mas eu sou especializado nisso. E na hora que você vê um laudo da pessoa, você fala, pô, mas esse laudo aqui tá uma porcaria. E aí você vê uma outra pessoa que se empenha, seja ela qual a profissão, mas entrega um laudo e que o juiz acaba apreciando. Fala um pouco do seu posicionamento, que eu achei importante isso. E aqui na academia, eu sempre gosto de passar transparência, viu, Murilo? Por isso que é legal falar com... quando eu vi, eu falei, pô, o Murilo vai falar, ele acaba sendo concorrente. Não, na verdade, eu acho que acaba tendo uma parceria intrínseca aqui que a gente tem que evoluir, pessoal. A gente tem que estar dando conteúdo de base para todo mundo decidir o que é melhor para ele. O Murilo tem a opinião dele, o Fernando tem a dele, tem outros que têm outros. Eu acho muito importante a gente sempre estar se posicionando e embasando os nossos posicionamentos. Fala um pouquinho sobre isso. Bem, vamos lá. De acordo com a lei, né, a Lei 5.194, que é a lei que define a profissão do engenheiro e do arquiteto, ela já deixa claro, né, que a avaliação e perícia de imóveis são assuntos relacionados à engenharia civil e arquitetura. E, além disso, a gente tem uma norma, né, que é a norma técnica NBR 14653, parte 1,
que é uma norma que fala sobre avaliação de bens, que lá também diz no item 3.1.30 e 3.1.17 que o laudo de avaliação deve ser feito pelo engenheiro de avaliações e que o engenheiro de avaliações seria o arquiteto ou o engenheiro, tá certo? Então, o que acontece? Por exemplo, os bancos e outros diversos órgãos públicos que abrem editais de credenciamento seguem o que a norma diz, né, e só abrem esse credenciamento para engenheiros e arquitetos. Na justiça, no Tribunal de Justiça, eu falo muito que, às vezes, o juiz ele não conhece as normas técnicas, né, de engenharia e de arquitetura, então ele muitas vezes vai nomear, sim, o corretor imobiliário, isso acontece. Agora, uma coisa que tu falou que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, o juiz, ele não quer saber, ele muitas vezes ele não quer saber da parte legalista stricto sensu, ou seja, ele quer saber se o laudo está bem feito. Então, por exemplo, já aconteceu casos de eu ser nomeado como assistente técnico, e sou muito nomeado como assistente técnico, exatamente para contestar laudo pericial. Então, por exemplo, o perito apresenta um laudo lá, e o meu cliente, insatisfeito com aquela decisão, com aquele resultado daquela perícia, me chama para eu fazer essa contestação. E uma coisa que o próprio advogado me fala é o seguinte: Murilo, mas eu não quero saber, eu não quero que tu diga só o seguinte, quem pode fazer é o engenheiro arquiteto ou o corretor imobiliário. Para o juiz isso não é importante. Para o juiz o importante é o seguinte: o laudo está bem fundamentado? Então essa que é a grande questão. Então, se o corretor imobiliário fizer um laudo bem fundamentado, de acordo com a norma, nós, como engenheiros arquitetos, não temos como, só poderemos falar só isso, olha, pela lei, pela norma, é o engenheiro arquiteto. Pô, mas o laudo dele não está bem fundamentado, então o juiz acaba acatando, tá certo? Agora, qual é o grande problema também que eu vejo nisso? É que muitas vezes os cursos de avaliação de imóveis para corretores são muito superficiais. Então, o que eu vejo são muitos corretores imobiliários, quando fazem o laudo, não simplesmente pegam uma média dos valores dos imóveis, ou quando muito usam tratamento por fatores, também já é um método pela própria norma considerado obsoleto. Então, o que acontece é que fica fácil para nós, engenheiros e arquitetos, contestar esses laudos periciais quando eles não são feitos de acordo com a norma. Mas, por exemplo, apesar de eu dar aulas para engenheiros e arquitetos, às vezes, dentro dos meus eventos, aparecem corretores imobiliários, eu sempre faço esse mesmo posicionamento, né? Que a lei e a norma são claras, mas que acontece sim do juiz nomear corretores. E tem corretores que, inclusive, vêm fazer o meu curso para aprender, por exemplo, a utilizar inferência estatística, né? E aí fazem laudos mais bem fundamentados. Então, assim, temos decisões já para os dois lados, independente da lei e da norma, a gente tem decisões judiciais que defendem que é só engenheiro arquiteto, tem outras que dizem, não, o corretor também pode. Enfim, então, no meio dessa briga aí, entre um e outro, eu acho que, como tu falaste, a gente tem que trabalhar em parceria, a gente não precisa necessariamente concorrer, pelo contrário, uma grande parceria que nós, engenheiros e arquitetos, temos são os corretores, quando a gente precisa fazer avaliação de imóveis, a fonte da informação está lá com quem está no mercado, né, comprando e vendendo. Então, a gente tem que atuar com parceria, tá certo? Então, esse é o posicionamento que eu defendo. Agora, uma coisa é fundamental, o conhecimento para fazer de acordo com as normas técnicas. Eu ia acrescentar uma coisa que também existe muito. Eu sou engenheiro civil e advogado também, então eu tenho essa parte legalista. E tem uma coisa muito importante a ser acho, considerada nisso tudo que nós estamos falando. Quando for estritamente avaliação imobiliária sem análise de benfeitorias, eu concordo com o corretor de imóvel. Mas quando a gente tem um posicionamento com benfeitorias e tudo mais, aí já fica mais complicado para o corretor de imóvel, porque as benfeitorias, e você mesmo é um especialista em custo unitário básico e tudo mais, que a gente precisa fazer levantamento, você vai poder até falar um pouquinho depois sobre isso. Aí sim, eu concordo 100%. Quando eu falo com meus alunos, eu falo, olha, avaliação mercadológica, eles chamam até de PETAM, né? Que é o parecer técnico de avaliação mercadológica, pô, beleza. Mas quando entrar na seara de uma benfeitoria, ou mesmo de um danos das construções, uma fissura, uma trinca, um recalque diferencial, aí qualquer assistente técnico vai pegar e falar, não, é impossível, ele não vai poder, porque ele não tem essa credencial. Essa credencial não é só
na universidade, mas também nos cursos de aperfeiçoamento, nas pós-graduações, que aí é engenheiro e arquiteto. Mas como a gente fala aqui, que a excelência é a coisa mais importante para ser considerado. O juiz, como o Murilo falou, ele vai olhar e falar, pô, esse laudo está bem embasado. Ele mesmo encara, até os assistentes técnicos, se o laudo estiver bem embasado. E concordo também com o Murilo quando fala assim, alguns corretores apresentam, às vezes, uma folhinha só falando, ó, o valor mercadológico é 100 mil reais. Não é impossível, né, dentro de um processo que tem uma formalidade, a gente se pegar a uma prova muito fraca. A prova ela tem que estar muito embasada tecnicamente, com as referências normativas, com as referências mercadológicas e tudo mais, para sim, quando chegar na presença do magistrado, dos assistentes técnicos, das partes, falar, esse laudo aqui está muito bacana. Então, eu acho, vamos até daqui a pouco já mudar desse assunto, porque isso aí vira um pau danado, né, Murilo? O que eu queria só dizer é o seguinte, tem espaço para todo mundo. E eu acho que essa briga acaba sendo inglória. Eu vejo muito advogado, como advogado, as pessoas, os advogados se valorizando demais. E os engenheiros acabam brigando demais entre eles, ao invés de formarem parcerias e crescerem cada vez mais dentro das parcerias. Aqui ninguém quer tomar o lugar do outro. Aqui, se a gente somar, eu e o Murilo aqui, poxa, mais concorrente que nós somos, né, Murilo? Se a gente analisar, eu tenho curso de perícia, ele tem curso também. E daí, pessoal, aqui a gente tem que apresentar a verdade e posicionamento de cada um. Então, a hora que a gente entender que nós somos profissionais e profissional vive de grandes parcerias para crescer, a gente resolve todo esse problema. Exatamente. E uma coisa também que é muito importante as pessoas entenderem é que, assim, na questão de uma perícia judicial, eu costumo brincar com meus alunos que o jogo é bruto. Então, tipo assim, eu vou usar todos os argumentos possíveis para desqualificar a outra parte. E a gente tem que entender e não levar isso para o pessoal. Então, por exemplo, pode acontecer de eu ser contestado por outro profissional, seja engenheiro, corretor, enfim, cada um vai trabalhar com as armas que tem para tentar mostrar que o seu ponto de vista tem mais fundamentação técnica. Agora, uma coisa é certa, se a gente faz um laudo bem fundamentado, seguindo as normas técnicas, a gente deixa pouca brecha para o outro contestar o nosso trabalho. Uma coisa que eu sempre falo na perícia, poxa, eu sou nomeado assim, já tem milhares de nomeações, eu sempre falo assim, uma coisa é certa, impugnação de um dos lados vai vir, ou dos dois, ou de repente até dos dois, porque vai chegar os dois, não concordaram e ainda vão brigar comigo. Mas é a vida do perito. O Murilo, e também é uma coisa importante, ele colocou aqui que ele, como assistente técnico, é uma vida mais simples, mais fácil, não mais simples, mas mais fácil. Porque ele tá para dar. É o zagueiro, né, Murilo? Você é o zagueiro. A bola veio ali, você vai dar um chute para algum lugar. E o perito fica ali naquele meio, pelo amor de Deus, né? Às vezes fica no gol. Então, para aquelas pessoas também que quiserem se posicionar, a assistência técnica é um momento aí, é uma função excelente para você se colocar. O Murilo, já pela vasta experiência que tem e o know-how que ele tem, como ele mesmo disse, ele está sendo contratado muito para contestar laudo pericial. Mas vem aí do quê? Da vivência dele, de orçamentação. Ele hoje é uma referência dentro lá do local onde ele trabalha como funcionário público e tudo mais. Isso é muito importante. E para vocês todos que estão assistindo, que não são funcionário público, aí de repente que nem o Murilo, que trabalha nessa área, o importante, eu sempre falo, tente se cadastrar como perito. Porque se você se cadastrar como perito e começar a fazer laudos bons, você começa a ter a autoridade. E depois da autoridade fica muito mais simples de você ser chamado como assistente técnico. Concorda com esse posicionamento? Com certeza. Inclusive, esse é um dos principais pontos para quem está começando, para que faça essa ponte com os advogados, é fazer bons trabalhos como perito. Porque, por exemplo, se eu estou numa causa judicial e eu vejo um laudo pericial muito bom feito por um profissional ali, quando eu for precisar de fazer esse mesmo tipo de serviço, eu vou chamar aquele profissional porque eu sei que ele faz um laudo bem fundamentado. E uma pergunta muito importante aqui, que foi da Maria Honor, que ela colocou aqui nos comentários, quem pode fazer? Pessoal, nessa parte de assistência técnica é ainda melhor. Por quê? Porque o assistente técnico é de confiança da parte.
Então, ninguém pode contestar se ele é engenheiro, se ele é arquiteto, se ele é corretor imobiliário, não importa, porque é de confiança da parte e, quanto a ele, não cabe impugnação e nem suspeição. Isso é muito importante que você falou, porque as pessoas, mas quem que pode ser o assistente técnico? Pode ser até ser um amigo que não conhece absolutamente, que não é engenheiro, que de repente é um curioso, ele pode ser. Porque, como a gente está dizendo aqui com o Murilo, é o seguinte, você está lá para derrubar o que o perito está falando. Evidente que o perito, se ele tiver baseado em normas, se ele tiver, vai ser mais difícil qualquer um contestar. Mas o que o Murilo está falando, e por isso que eu falo cada vez mais que a amplitude de trabalho para peritos, assistentes técnicos, é algo assim monstruoso e as pessoas não conseguem enxergar, Murilo. Eu vejo muita gente assim, procurando emprego novamente num momento muito difícil. A pessoa fala, poxa, mas eu não estou conseguindo mais ganhar nada, não consigo, ter que entregar currículo com mais de 50 anos, 60 anos. Aí eu paro e falo, poxa, mas e se você tentar perícia, assistência? Mas o que é isso? Eu posso ser perito? Pessoal, o Murilo falou lá no início, ninguém te ensina na faculdade. Na faculdade te ensina a fazer projeto, pisar no barro, isso só falando de engenheiro e arquiteto. Tem todas as outras profissões ainda. E a perícia judicial, a minha descoberta foi quando eu recebi um pedido de falência da minha empresa há 20 anos atrás, Murilo. Eu recebi o pedido de falência, fui lá pagar o pedido de falência, a menina do cartório, lá cartorária, falou, você não quer fazer laudo, você é engenheiro? Eu falei, mas o que é isso? Deu o telefone do síndico de falência e eu comecei a fazer laudo. E hoje eu estou perpetuando na área de perícia judicial porque lá atrás veio uma ideia, veio um convite e eu aceitei. As pessoas perdem muitas oportunidades contestando, ao invés de falar, por que não tentar? Eu acho que essa é uma prerrogativa que todo mundo tem. Aceite, entenda mais um pouco e depois fala sim ou não. O Murilo também deve ter uma história parecida. Só que agora já tem mais de 100 pessoas, Murilo, só falar. Quem quiser entender um pouco mais sobre perícia, entra na bio aqui da Academia do Perito, clica no link, se cadastra, vocês vão receber um e-book sobre os 4 passos para se tornar um perito judicial. Acho que o Murilo também fala um pouquinho sobre isso, mas está lá na mão de quem quer conhecer um pouco mais. É grátis, é só entrar, se cadastrar e pegar o e-book. Concorda comigo, cara? É isso. Concordo. Inclusive, a Ellen colocou aqui sobre isso, ela perguntando qual é a ponte para poder a gente conseguir trabalhar como assistente técnico, né? Ellen, são duas coisas. Uma que é muito importante, que é o network, né? E não pense que isso é conversa para boi dormir. Muita gente pensa assim, lá vem com esse negócio de network, de relacionamento profissional. Pessoal, isso é tão mais importante que o conhecimento, porque de pessoas com bom currículo, o Brasil está cheio. Agora, currículo tem uma gaveta, não consegue serviço. Eu preciso realmente me apresentar. Então, um dos desafios que eu faço com os nossos alunos, logo na primeira aula da mentoria, que eu chamo de plano de ataque, é o seguinte: a pessoa tem que sair batendo de porta em porta, por exemplo, em condomínio, em história de advocacia, história de contabilidade, se apresentar. Vai lá, leva um cartão de visita, leva a norma, mostra aqui, olha, eu sou profissional, eu faço laudo disso, faço laudo daquilo. Venda o seu peixe, aprenda a se vender. Se você não souber se vender, você não vai conseguir vender serviço nenhum. E uma outra coisa que tu falaste que eu achei muito importante, Fernando, foi sobre essa questão das pessoas que estão procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Eu falo muito que a gente é treinado no Brasil, desde a infância, a pensar o seguinte: a nossa vida é nasceu, estudou, procurou emprego, criou família, se aposentou e morreu. E assim, é preciso que as pessoas entendam que hoje a própria legislação brasileira, ela vem cada vez mais incentivando, facilitando que os profissionais não sejam mais contratados por carteira assinada. Hoje no Brasil, a gente tem mais gente atuando, prestando serviço, do que com carteira assinada. Então, enquanto você não mudar essa chave na sua cabeça, que você tem que desesperadamente procurar um emprego, você está perdendo oportunidades muito maiores que estão aí. Eu falo sempre assim, emprego está em falta, mas serviço tem muito, muito que está faltando profissional para fazer bons serviços, tá? Então, você pode começar na área de perícia judicial para poder ganhar essa experiência. E assim, eu até digo, Fernando, que quem começa na área de perícia judicial, aí a gente fala assim, mas tem as perícias gratuitas, né, da justiça gratuita, que pagam um pouquinho.
é fundamental para quem está começando a ganhar experiência. Então, pegue os laudos mais simples, vá subindo esses degraus, porque assim, ninguém começa do topo. Então, se hoje, por exemplo, eu sou assistente técnico em vários processos, se o Fernando já chegou a milhares de perícia judicial, tudo começou com o primeiro, às vezes o primeiro demora, aí tu pega o primeiro, demora 6 meses para o segundo, mas a coisa tu vai escalando na carreira, ninguém começa do topo. Eu vejo muito, existem algumas crenças limitantes aqui, Murilo. Eu estou vendo aqui os questionamentos. Ah, mas tem que tirar o ISS. Ah, justiça gratuita eu não quero pegar. Pessoal, nós temos que mudar a cabeça, como o Murilo está falando. A minha analogia é um pouquinho diferente da dele. Eu falo sobre a caverna de Platão. E depois eu posso estender isso numa outra live e falar um pouquinho. A gente aprende, como o Murilo falou, a ficar algemado dentro de uma caverna, vendo os monstros que a mídia falando, você não vai conseguir, não tem mais carteira assinada, e com isso, simplesmente a gente se anula ficando em casa, esquecendo, não, então eu não sei o que vai acontecer da minha vida, entrando em depressão. Na hora que você consegue sair dessa caverna, quebrar essa crença que mata todo mundo, pessoal, as pessoas morrem porque não fazem. Agir e dar errado é uma condicionante da vida. Agora, não agir é uma burrice. E aí o que acontece? Quando você sai da caverna e encontra outras coisas para fazer muito melhores do que aquilo que você fazia algemado, como às vezes empregado e tudo mais, você fala, ué, por que eu demorei tanto? As pessoas demoram tanto e a vida passa muito rápido, né, Murilo? Como ele disse lá, você nasce, faz a faculdade, começa a trabalhar em algum lugar, vamos falar um pouquinho depois dos 50 anos de idade, a empregabilidade acaba. Por quê? Porque o seu salário vai ficar muito caro, as empresas vão contratar gente mais nova com mais tecnologia e você vai ficar chorando em casa. Ou vai usar toda a sua capacitação para alguma coisa. Eu entendo que nós estamos dando alguma condicionante, perícia, assistência técnica, outras várias que existem aí, né? Mas que essa é uma que a gente acredita que o Murilo trabalha, que o Fernando trabalha, que podem fazer a diferença na vida de todo mundo. O que o Murilo fala, e é perfeito, é engraçado, Murilo, que a gente fala muito parecido, mas com histórias um pouquinho diferentes, mas é sempre a mesma. A crença limitante, mas uma justiça gratuita, eu não vou pegar, vou ganhar R$ 400. É uma porta de entrada na justiça, em que você vai fazer por R$ 400 e daqui a pouco você está recebendo. Eu recebi uma de 6 dígitos, não, algumas, mas a maior que eu já recebi na vida foram 216 mil de uma avaliação imobiliária de uma indústria, na falência que essa menina me convidou, eu aderi, depois de 10 anos, porque falência demora realmente, eu simplesmente me joguei na oportunidade. E hoje eu estou aqui porque eu fiz isso. O Murilo deve ter uma história muito parecida, porque eu vi lá, ele foi 5 anos, trabalhou em obras grandes, depois tentou fazer concurso. Eu fiz concurso também, passei na CPOS, no Sebrae, mas eu nunca consegui, cara, na boa, eu nunca consegui, porque eu fico muito... Eu quero fazer uma outra coisa, mas eu acho legal. E eu até pensei agora, depois de velho, vou fazer um concurso para professor para ter pelo menos seguro saúde garantido, né, Murilo? Seguro saúde a gente vai até o final da vida. Mas é muito bacana o que nós estamos falando, porque eu acho que o discurso é sempre o mesmo. Agora, tem que agir. Eu acho que falta a ação por parte da maioria das pessoas. Ficam sempre, a vida, a tristeza, e dali não sai. E olha, sabe quem está preocupado com vocês, pessoal? Vou contar uma verdade verdadeira. Quem está muito preocupado com vocês? Ninguém. 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 Absolutamente ninguém está... mas o cara está ferrado. Quando você perde o emprego, você vira um leproso. Ninguém nem quer atender o telefone seu. Você pode até falar sim ou não. Aquele seu amigo da empresa nem quer saber de você, porque você vai pedir algum favor. Cara, vocês todos têm muita capacitação, têm muita qualificação. Basta usar essa qualificação para você mesmo. Você ser o quê? Protagonista da sua vida e não coadjuvante. Não ficar na média, né, Murilo? Começar a ser outlier, como a gente fala em inferência estatística. Um outlier positivo, não negativo, pô. Falei muito. Tem uma pergunta, Murilo. Sem problema. Tem uma pergunta aqui que eu adorei do Perito. Deixa eu ver como é o nome dele aqui. Perito Valdir. Perito Valdir perguntou assim: professor Fernando, agir pagando para trabalhar
também não é burrice? Depende, viu, Perito Valdir? Vou te dizer aqui que depende. Eu vou te contar duas coisas aqui. Primeiro, aí eu acho que a gente nunca está ganhando nada. Porque se a gente não ganhar dinheiro, a gente ganha experiência e ganha conhecimento. Cada trabalho que a gente faz, a gente ganha isso. Eu vou dar dois exemplos aqui para ti. O primeiro, quando eu comecei na minha carreira, meu primeiro emprego como engenheiro civil, na maior construtora que tem no meu estado, aqui no Maranhão, o meu primeiro salário está lá na carteira de trabalho assinada, para depois não dizer que eu estou mentindo, foi R$ 400. E foi para trabalhar em um resort que ficava a 300 quilômetros de casa. Eu fui morar lá perto desse resort. Então, muitos amigos meus falaram, Murilo, que loucura, tu vai assumir uma responsabilidade dessa para ganhar só isso, não está nem cumprindo o piso salarial do profissional de engenharia. Eu disse, olha, entre eu ficar aqui mandando o currículo e ir lá e ganhar essa experiência e ter no meu currículo essa experiência, eu vou. Então eu fui, peguei, com 2 anos, eu mostrei meu resultado, eu já estava ganhando igual engenheiros dessa mesma empresa que tinha 10 anos de carreira. Então eu quis pegar a camisa, vestir, entrar em campo para mostrar que eu era o Neymar. Não adianta eu querer ser o Neymar no banco de reservas, né? Eu tento te botar para jogar. E um outro assunto também, Valdir, que eu vou te dar um exemplo, aqui em São Luís, há 4 anos atrás, eu resolvi fazer uma corrida de rua. Você sabe essas corridas que tem, que a gente compra camisa e vai lá correr? Eu estava apaixonado por corrida, né? Emagreci muito, correndo e tudo. E aí eu resolvi fazer uma corrida em homenagem ao Dia do Engenheiro. E aí, uma corrida de rua para 500 atletas amadores custa R$ 50.000, para quem não tem noção, porque tem cronometragem, camisa, medalha, fruta, água, uma série de coisas. E, claro, mesmo vendendo todas as camisas da corrida, eu só conseguia metade desse valor. Então, ou eu botaria a camisa muito mais cara e ninguém ia comprar, ou eu ia ter que correr atrás de patrocinadores. E aí eu saí na cara e na coragem. Na época eu nem tinha ainda esse trabalho nas redes sociais para dizer assim, o pessoal patrocinou porque é o Murilo. Não, na época eu era o Murilo, engenheiro do banco só, não tinha mais nada, não tinha trabalho em rede social, não tinha nada. E eu fui lá e saí batendo de porta em porta de várias empresas, do CREA, do Sindicato das Construtoras, e falando, olha, eu quero fazer essa corrida aqui. Não ganhei nada com isso financeiramente, o risco era todo nas minhas costas, porque se não desse certo a corrida, eu tinha me comprometido com muitas pessoas, mas uma coisa que me abriu tantas portas que tu não imagina. Então, algo que eu fiz gratuito, não ganhei nada, tive muito trabalho, me abriu muitas portas. Por quê? Porque as pessoas olharam, olha, essa pessoa aqui, ela foi e fez acontecer. Então, vários desses primeiros patrocinadores já se tornaram hoje clientes, porque começaram a conhecer meu trabalho através de uma corrida de rua, que não tem nada a ver nem diretamente com o meu trabalho como engenheiro, e começaram a me contratar e me indicar para vários outros serviços. Então, com essa corrida que eu não ganhei nada, eu já devo ter ganhado já algumas dezenas de milhares de reais só de indicação. Ô Murilo, dentro da sua linha, e para o Valdir também, na tal da burrice, é o seguinte, quando eu comecei a fazer avaliação para falência, porque eu não sabia o que era perícia, eu não sabia o que era avaliação há 20 anos atrás. E aí eu cheguei para o síndico de falência, ele cheio, antigamente os processos eram todos físicos, então na sala dele lotado de processos, eu cheguei, pô, bacana, vou fazer tal, né? E como é que eu recebo? Aí ele falou assim, você recebe no final do processo. Falência, os outros processos da vara civil não são assim, mas o falência é específico quando termina, porque arrecadou e separa lá o percentual para o perito, para o advogado, para o síndico. Se eu achasse, falar assim, não, eu sou muito burro de querer fazer isso, eu não teria já recebido, olha, honestamente, dessas avaliações, mais de R$500 mil tranquilamente, hein? Eu seria um burro. Eu seria um burro porque eu não fiz. Não fazer, talvez seja a maior forma de burrice da maioria das pessoas. Não se aventurar. As pessoas contestam demais, as pessoas sempre estão reclamando ao invés de agradecer. Eu sempre falo no meu curso aqui, a gente tem que agradecer até o ar que a gente respira. A gente olha para pessoas com deficiência, pessoas que não estão conseguindo levantar aí de uma cama, e quando recebe uma nomeação de uma justiça gratuita, reclama também, né, Murilo? Eu falo, pô, agradece aquilo que estão te dando, faça daquilo a semente para o seu sucesso, não para o seu fracasso. Não fazer nada, com certeza você já tem a resposta.
você não vai conseguir nada. O que o Murilo fez, e eu sei muito bem o que acontece quando você faz um investimento e não está dando certo, você fica desesperado e você começa a encontrar o quê? Você começa a encontrar soluções, pequenas soluções, e vai tentando, daqui a pouco você fala, olha o que eu consegui. Você monta um negócio do nada. Agora, quem não sai como protagonista, como o Murilo falou, como eu acabei de falar, vai reclamar a vida inteira de que não teve sucesso. Ou melhor, foi um fracassado a vida inteira porque simplesmente não agiu. Cara, o não nós já temos. Murilo, concorda? O não tá aí. Concordo. Se eu ficar aqui em casa, no conforto do meu lar, daqui a pouco eu vou ter que vender minha casa para pagar minhas contas. Eu saio, eu hoje ainda visito juízes, eu visito empresas, eu e o Murilo aqui, 4 anos o cara está falando na internet. Vocês sabem o que é isso, pessoal? Eu estou há 3 anos falando na internet. É muita coisa. Isso aqui, mas é legal. Vem fazer uma live, né, Murilo? Pega aí alguém, faz uma live com a gente. Isso aqui a gente está expondo pensamentos. Tem gente que não gosta, tem gente que fala, vocês são os idiotas, tá bom. Mas a gente tem uma linha de trabalho, o Murilo tem a dele, eu tenho a minha, e a gente está construindo a nossa história. E eu falo muito o seguinte, quando a gente estiver lá no leito de morte, lá com 90 anos, 100 anos, espero eu quero que escreva o seguinte, fiz tudo o que quis, você entendeu? Fui protagonista da minha vida, não um mero coadjuvante. Espero que vocês também entendam que isso é uma chamada, um puxão de orelha para quem não está agindo ainda. Parem de reclamar e tentem. Tentem. Vão lá, corre atrás, toma porrada, toma tapa na cara, toma não, mas viva a sua vida como tem que ser vivida, meu Deus do céu. Não fiquem esperando o milagre de Deus. Deus está no comando das nossas vidas, mas nós estamos no controle. Quem aperta isso aqui, pessoal, Deus não vai conseguir apertar isso. Você tem que apertar para ligar sua televisão para você ganhar seu dinheiro. Eu falo muito de motivação, Murilo, porque eu vejo que você também fala nos seus cursos. Porque não adianta só da matéria técnica, que as pessoas estão precisando de motivação, de autoestima. E se a gente não fizer isso, as pessoas vão desistir da vida, vão entrar em depressão. Então, é isso que eu tento falar. Para algumas pessoas dói bastante, né, Murilo? Você também deve ver que tem gente que fala, pô, você é um babaca, cara, ficar falando isso e tal. Mas para outras, realmente está fazendo a diferença. Nós temos hoje quase 7 mil alunos na Academia do Perito. Começamos há 2 anos atrás, de uma ideia que, se eu não colocasse em prática, Deus não ia me colocar 7 mil alunos aqui. Cara, é suor, é fracasso, é sucesso, é o tempo inteiro batalhando, pessoal. Eu voltei hoje de carnaval, viu? Fiquei sexta, quinta-feira com a minha família, fui para São Lourenço, umas cidades aqui, e voltei hoje. Aí o pessoal fala, mas você nem precisava fazer live. Cara, isso é uma obrigação comigo mesmo, sabe? É mostrar que a gente está vivo e passou o carnaval, está na hora de voltar a trabalhar, a atuar. É isso, Murilo. Você podia falar um pouquinho da orçamentação de obra, que tem muito a ver com avaliações imobiliárias também. E você disse só uma coisa para completar, quando o Murilo disse, pô, vai visitar condomínio, meu Deus, apresenta seu currículo, mostra a sua tese de consumo de energia, de consumo de água, de danos. Se mexa, porra, fica aí parado. Ah, mas como é que eu vou ser assistente técnico? Vai ser assim como o Murilo falou. Faz um currículo, monta uma tese, monta um laudo, fala, esse laudo eu consigo ganhar para você isso, aquilo lá, e venda seu serviço. Aqui nós começamos com perícia, e nós temos aqui na cadeia, perícia em consumo de água, perícia em consumo de energia. As pessoas nem sabem o que é isso. São milhões de demanda de processo. Os juízes não têm nem quem mais nomear, porque são poucos os peritos que fazem, porque as pessoas desconhecem e não querem, de repente, fazer um curso de 400, 500 reais para conhecer. E aí ficam reclamando. Fala um pouquinho, desculpa. Eu me empolgo, Murilo, que nem você, a gente se empolga, cara. Não, inclusive, eu fiz uma live bem recente com um juiz, ele falando exatamente sobre isso, né? O quanto é difícil para o juiz encontrar perito. E só para servir como exemplo, eu tive um aluno que ele se apresentou a uma determinada comarca no interior da Bahia, tinha processo parado lá desde 1993 por falta de perito. Desde 1993, processo parado por falta de perito. Então, a oportunidade realmente tem muito, as pessoas precisam se movimentar. Eu gosto sempre de dar um exemplo, tem uma aluna minha que está aqui na live, já fez vários comentários, né? A Renata Bandarra.
Ela até brincou aqui quando tu falou que tu fez live chegando do carnaval. No meio do ano passado, em outubro, eu fui para o Egito e tinha marcado uma live. Eu fiz a live do Egito, né? Lá É era isso, meia-noite. é Lá isso. era meia-noite, aqui era 7 horas da noite, mas eu fiz lá meia-noite porque eu tinha assumido um compromisso de fazer essa live. E ela é um exemplo típico desse, né? Que ela até comentou um caso dela aqui. Eu lembro dela no nosso grupo do WhatsApp, quando ela teve a coragem de abrir a empresa, porque para credenciar no banco precisa de empresa, então muita gente já bota isso como um obstáculo. E eu lembro dela postando foto: olha, estou aqui abrindo a empresa, estou aqui juntando documento, mostrou tudo, ela botava no grupo. Pegou um primeiro serviço, como o colega Valdir aí falou, ela apresentou numa determinada licitação um preço baixo para poder pegar o primeiro serviço e conseguir uma coisa que é muito importante para quem participa de licitação, que é o atestado. Ou seja, uma comprovação de que ela executou aquele serviço. E isso abriu para ela muitas portas. Então, assim, tudo na nossa vida é isso, a gente plantar para depois, lá na frente, colher. Não tem para onde correr, a gente não vai conseguir colher sem ter plantado. Mas, voltando à tua pergunta, Fernando, sobre a parte de orçamentação, realmente tem tudo a ver, né, para os engenheiros arquitetos, principalmente, com a área de avaliação de imóveis. Por quê? Dentro da norma NBR 14653, parte 1, a gente tem várias metodologias para fazer avaliação de imóveis. A mais conhecida, e que quase todo mundo conhece, é o método comparativo direto de dados de mercado, né? Onde eu vou avaliar o valor do imóvel de acordo com o valor de bens semelhantes a ele que tem no mercado. Agora, de novo, para quem está chegando agora, é importante você entender que é o seguinte: não é simplesmente pegar 4, 5 apartamentos e tirar uma média, porque isso a gente vê muito para quem começa e acha que é simples, e aí quando chega esse tipo de situação, fica muito fácil para outro profissional contestar. Por quê? Porque a norma ela diz qual é a quantidade mínima de dados que eu preciso, ela diz como é que eu tenho que fazer o tratamento desses dados, qual o tratamento estatístico que eu vou fazer com esses dados, enfim. Então, eu preciso estudar para poder fazer um laudo bem fundamentado. Mas, em alguns casos, eu não vou conseguir fazer essa avaliação por falta de elementos para comparar. Por exemplo, o caso que o Fernando citou aí, dele avaliar uma indústria, né? Então, uma indústria, será que eu vou encontrar outras indústrias comercializadas no mercado para fazer uma comparação de valores? Claro que não. Então, nesse caso, a gente tem outros métodos que a norma traz. E um desses métodos é o método evolutivo, né? Que eu vou fazer, então, o somatório das partes componentes daquele imóvel. Então, eu avalio o terreno inicialmente, depois vou pegar o custo de readição daquela construção. E aí, nesse caso, eu vou precisar fazer o quê? Um orçamento daquela obra para que eu possa, então, aplicar depois a depreciação, enfim. Então, realmente, quando eu falo de avaliação de imóveis e orçamento de obras, são duas áreas que são primas ali, porque o orçamento, ele quer saber um valor no futuro, que é quanto vai custar essa obra no futuro, e a avaliação de imóveis quer saber o valor dessa construção no presente. Então, quando eu for utilizar métodos alternativos da norma, como método evolutivo e involutivo, eu vou precisar muito de orçamento de obras. Sem contar que, para os engenheiros e arquitetos que entendem de orçamento de obras, além de trabalhar com a avaliação de imóveis, eu posso fazer outros tipos de serviço, como, por exemplo, a elaboração de orçamentos para empresas que participam de licitações de obras públicas, etc. Então, é um outro mundo também que se abre de prestação de serviço. Só responder uma pergunta aqui do Luiz Henrique Quintanilha: engenheiro eletricista pode fazer perícia de avaliação de imóveis? Olha, para fazer avaliação de imóveis urbanos, é engenheiro civil e arquiteto, de acordo com a norma, tá certo? Agora, em muitos casos, quem perguntou, Luiz Henrique, nós vamos precisar sim do engenheiro eletricista, porque é importante lembrar que, por exemplo, de novo aí no caso da indústria que o Fernando citou, ele tinha maquinários lá. Quem avalia esses maquinários? É engenheiro mecânico. Então, o que a gente vai ter que fazer? Ter parcerias com esses profissionais. Então, Luiz Henrique, imagina que eu vou fazer uma inspeção predial em um prédio. Um prédio tem o quê? Tem para-raio, tem elevador, tem gerador. Eu vou precisar de uma equipe multidisciplinar para fazer esse tipo de serviço. Engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista.
E também, eu vou até rebater com o Fernando agora complementar, na perícia judicial isso também acontece bastante. Imagina, por exemplo, que você vai fazer uma perícia de um determinado terreno que lá também tem a parte agrícola. Eu vou precisar do engenheiro agrônomo. Então, a própria lei já traz para a gente as perícias multidisciplinares, não é isso, Fernando? Eu queria só acrescentar que na perícia judicial, e vai daquele negócio que a gente fala de se aventurar um pouco, na avaliação imobiliária eu conheço muitos engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos que fazem avaliação imobiliária, porque já fizeram cursos preparatórios para isso, e quem nomeia é o juiz na perícia judicial. Se ele confiar em você e se você tiver lá seu credenciamento, eu já vi muito, tá, Murilo? Eu estou falando como experiência, não que eu sou um civil, sou arquiteto. Na perícia, o que eu recomendo é, se você for nomeado, aceite, e se as partes lhe impugnarem, tudo bem. Agora, eu vejo muita gente, se você souber fazer também, né, Murilo? Se você fez curso e tudo mais. Se você não souber, eu recomendo declinar. Mas o não você já tem também na perícia. Eu já fui nomeado para contábil, eu já fui nomeado até para, como é que era? Perícia psicológica. Essas eu não sabia fazer. Mas quando me nomeio na perícia judicial, o juiz nomeou, eu apresentei meus honorários, as partes no momento correto não me impugnaram, vai embora. Agora, como o Murilo está falando, aqui para banco e tudo mais, não tem jeito. Acredito eu que os editais devem falar engenheiro civil, né, e arquiteto especializado naquilo, e também, com certeza, se for um laudo privado, ele vai querer alguém com bastante conhecimento adquirido. Mas na perícia judicial, eu já vi muito engenheiro de tudo quanto é tipo fazer todo tipo de laudo. Era só para acrescentar isso aí na perícia. Tá? E como assistente técnico, você pode até, como nós já falamos na live aqui, como assistente técnico, você pode ser o assistente técnico da parte se você tiver conhecimento adquirido sobre o tema. Tá certo isso ou não, Murilo? O que você acha? Bem, é o que a Renata colocou aqui, né? A norma e a resolução do CONFEA não permite. Então, o que acontece é o seguinte, quando você é nomeado, existe um prazo para que as partes façam impugnação. Então, primeiro momento que elas podem impugnar é simplesmente dizer o seguinte, olha, de acordo com a legislação e com as normas técnicas, não faz parte da sua atribuição. Agora, vamos imaginar que nenhuma das partes, porque às vezes as partes também não estão assessoradas, ninguém reclamou. Esse profissional fez o laudo pericial mesmo não estando dentro da sua área de atuação. Lá na frente, existe um segundo momento que as partes poderão fazer a impugnação do laudo pericial, que é quando você apresentar ele. Então, se nesse momento o advogado contratou um engenheiro civil, um arquiteto, vá lá e perceba que você não era o profissional competente ou que você não seguiu as normas técnicas, ele terá esse segundo momento para fazer essa impugnação, tá certo? E aí você vai ter... Não, só para acrescentar, Murilo, nesse sentido, eu tive uma live com o desembargador e ele disse categoricamente que não, você não vai poder mais fazer impugnação do laudo nesse momento. Porque você não... É a visão dele, tá? Não visão minha. Porque você não fez a impugnação no momento correto. Você deixou o processo correr e mesmo que você indique lá na frente, olha, mas ele é eletricista e não podia, fala, você no momento correto não impugnou o nome dele como perito judicial. Pessoal, só para vocês entenderem, não estamos falando de lei aqui. O que eu estou dizendo são casos concretos que eu já sei que aconteceram, que o desembargador falou. Eu não estou querendo entrar em nenhuma bola dividida, mas o desembargador deixou claro, se naquele momento que você tinha que pedir impugnação, você como parte não fez, você não pode, porque vai dar um prejuízo muito grande no processo. Tem até um nome jurídico para isso, eu estava tentando achar aqui, o que o desembargador falou, você fala assim, então você fez sacanagem no processo. Você deixou transcorrer para não dar celeridade no processo e você já pegou e impugnou ele agora. Então tem uma briga danada sobre isso, tá? Só para vocês entenderem. Por outro lado também, tem duas outras questões importantes. A primeira é que assim, eu já tenho casos de acórdão onde o laudo foi derrubado na segunda instância, né? Então, ou seja, passou na primeira, ninguém reclamou. Aí na segunda instância,
entrou com recurso e conseguiu derrubar o laudo. Então, assim, isso pode acontecer a qualquer momento. Por isso, eu, particularmente, Murilo, sou um defensor de que você não assuma um laudo pericial que não seja da sua área de especialidade. Até porque a Renata colocou um outro ponto importante aqui. Pode haver também denúncia por CREA e por CAL, por desvio de atribuição. E aí você pode sofrer também uma sanção disciplinar do conselho. Então, eu, Murilo, a minha recomendação é só faça o que está dentro da sua atribuição profissional, porque lá na frente você pode ter problema. Eu concordo. É que realmente esse é um assunto assim para debates variados em muito tempo. O que vale, às vezes, no CREA, dentro da justiça, o pessoal nem pede, às vezes, RT. E cada juiz tem um determinado entendimento, a segunda instância tem outro entendimento, como o Murilo falou. Então, não vai adiantar a gente ficar aqui debatendo a parte legal. O que o Murilo está falando, e realmente a recomendação, faça o que está dentro da sua área de atribuição para não ter problema. Agora, o que vem acontecendo muito, e como também o Murilo disse lá no início, às vezes faltam peritos, pessoal. O pessoal fica aí, você não pode. Então me arruma um que possa, pelo amor de Deus, porque eu estou precisando da celeridade no processo. E aí vocês ficam, precisa disso, precisa daquilo e não vem ninguém, como é que eu faço? Eu peguei um que você falou, o seu processo de 1993, que você falou, não foi que você falou? Eu peguei um agora, de 2.000 páginas, como assistente técnico. 1987, cara. O cara já ganhou tudo, precisa receber lá da concessionária de água mais de 100 milhões de reais e ficam procrastinando, ficam entrando com impugnação. Quando entra na área legal, e para esses processos enormes, você vê, 1987, eu estava me formei em 89, pra você ter uma ideia, faz tanto tempo que aqui, ó, o Moraes falou, a frase é: a lei não ampara quem dorme. E tem muita coisa. Ó, eu acho que, para resumir, faça algo, pelo menos. Algo é melhor do que nada. Não fique aí também se pegando demais em qualquer vírgula, tal, porque você não vai conseguir sair do lugar. Se der errado, pelo menos você fez. O Murilo, ele está falando... Oi, diga, Murilo. Inclusive quando eu fiz uma live recente com o juiz, eu perguntei isso para ele, né? Porque eu estava, claro, defendendo a área de atribuição do engenheiro e do arquiteto, e ele estava falando isso. Murilo, mas tem casos que eu estou lá com o banco de perito que só tem só um corretor imobiliário. Ele vai pegar todos os serviços, porque não tem outro. Vou fazer como? E, pessoal, o que nós estamos dizendo aqui, e para vocês enxergarem definitivamente o tamanho da área, existem mais de 20 milhões de novos processos ingressando na justiça todos os anos de diversas matérias. A gente está falando de avaliação imobiliária, mas tem médico, contador, tem um monte aqui. E desses 20 milhões que estão ingressando, se a gente colocar 20% tem a perícia judicial, que eu acho um número baixo, vão dar 4, 5 milhões aí de processos novos. E a gente fica brigando, se debatendo. Mas você não pode, você pode. Pessoal, levanta a bunda da cadeira, cara, vai trabalhar que tem espaço para todo mundo. Tem mais de 60 milhões de processos parados na justiça. E aí vai do Murilo falar, tem um só, eu não vou chamar ele, vou deixar o processo ficar parado? Claro que não. O que a gente precisa entender é que a procrastinação não vai levar a lugar nenhum. A inércia de quem está aí parado e acha que vai conseguir fazer alguma coisa só vai acontecer se você levantar do lugar. A gente pode debater se corretor, se médico, se engenheiro. Aqui pode ter um monte de debate, mas o debate mais importante, eu acho, no meu ponto de vista, existe espaço para todo mundo que queira trabalhar de forma correta, que queira apresentar laudos com excelência, com laudos com propriedade. O resto, pessoal, é história, sabe? É conversa. Tenta. E na sua área de atuação, seja ela qual for, você pode trabalhar. Trabalhe na sua atribuição, né, Murilo? Se você pode trabalhar, trabalhe na sua atribuição. Tem uma pergunta aqui muito bacana da Ellen. Desculpa, Murilo. A Eide Luca. Eide, obrigado. É isso aqui, ó. Venire contra factum proprium. É isso. Legalmente, podem anotar todos vocês aí, venirem contra factum proprium. Isso é a máxima do direito que, no momento correto, você não se impugnou nem nada e você depois vai tentar lá impugnar e tudo mais.
tem essa venire contra facto próprio. Quem disse foi o desembargador, não foi o Fernando, tá? Então, se está certo ou errado, eu acredito que esteja certo, porque ele mesmo colocou. Mas coloquem aí para quem quer estudar um pouco mais, anotem isso e procurem saber. Vai lá, Murilo. Tem uma pergunta aqui muito bacana da Ellen, perguntando aqui qual a maior demanda, ela deve estar perguntando na área de construção civil, avaliação de imóveis, consumo de energia, água, patologia. Olha só, Ellen, é muito difícil dizer isso porque depende de vários fatores, mas eu sempre falo que dentro da nossa área da construção civil, a avaliação de imóveis e orçamento de obras vão aparecer em 80% dos casos. Vou te explicar por quê. Vamos supor que o problema principal seja uma manifestação patológica na construção, ou seja, está lá cheio de rachadura, etc. e tal. Sempre o juiz vai querer saber, claro, qual foi a causa, quem é o responsável, mas sempre vai ter perguntas, os quesitos, né, do juiz ou das partes, perguntando o seguinte: quanto custa para reparar? Qual foi o prejuízo causado? Quanto isso valorizou ou desvalorizou o imóvel? Então, você sempre que for trabalhar com engenharia e arquitetura, é importante que você tenha esse conhecimento. Por quê? Porque no final das contas, o juiz ou as partes vão te perguntar quanto custa, qual foi o prejuízo, quanto valorizou ou quanto desvalorizou aquele determinado problema, tá certo? Eu vou acrescentar aqui, já que a pergunta foi sobre consumo e avaliação, eu vou dar um cenário para vocês. Eu acho que essas demandas de consumo são as que mais têm perícias, são os valores mais baixos. A avaliação está no meio e danos às construções tem menos, mas inversamente proporcional ao valor das demandas, tá? Porque, Murilo, hoje, essa parte de consumo de energia, eu não sei se você atua, mas consumo de energia e consumo de água são milhões, cara, de processos que tem. Tá muito alta a conta, tá isso. São milhões, milhões. A avaliação já tem menos, assim, percentualmente. Se eu tivesse que colocar, eu colocaria assim, ó, 70% consumo, uns 20% avaliação e 10% de danos nas construções. Mas os valores, aí você pode até inverter isso. Danos nas construções são perícias aí, laudos que você cobra 20, 30, 50 mil reais. A avaliação tem ali as normas dos institutos. E nessas de consumo, nós temos aqui no Rio de Janeiro súmula. E a súmula ela diz que é 4 salários mínimos por demanda. Então dá mais de 4 mil reais. E muitas dessas entram como justiça gratuita, mas como o réu não é, ele perde e acaba pagando o que o perito pleiteou lá na proposta de honorários. Exatamente. O Murilo, acho que a gente vai precisar fazer outra live, que já passou 1 hora aqui e está todo mundo perguntando aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, vou responder. Pergunta o novo edital da Caixa Econômica para avaliação. É isso que eu ia responder agora. Pessoal, em relação às avaliações de imóveis, né, além da área pericial, existe a área de avaliações para os bancos, tá? Hoje, nesse momento, tem vários bancos com editais abertos. Por exemplo, Banco do Brasil, por exemplo, BNDES, Banco do Nordeste pausou agora no final do ano, mas vai reabrir agora em março, Banco da Amazônia, todos esses estão com editais abertos hoje. Então, se você quiser se credenciar, você tem que cumprir os pré-requisitos, né? E você, sem fazer prova nem concurso, você pode se credenciar. Agora, claro que muita gente fica de olho na Caixa Econômica Federal, porque, afinal de contas, é o banco que tem maior demanda nessa área. Agora, uma coisa muito importante, a Caixa abriu o edital em 2019 e ela disse o seguinte, olha, por tempo indeterminado. Só que 3 meses depois, ela fechou esse edital, por quê? Porque muita gente se credenciou, ela achou que já estava boa a quantidade, fechou esse edital, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, esses bancos que hoje estão com editais abertos, apesar de estarem abertos, podem fechar a qualquer momento. Por isso a pessoa não pode ficar naquele negócio, é até 2024, então eu vou ficar aqui, ano que vem eu faço. Não, pode fechar antes, como já aconteceu com a Caixa Econômica. E aí, outro mito que tem é que o seguinte, eu ouvi dizer do amigo do fulano que só abre de 5 em 5 anos. E olha só, pessoal, em 2019 abriu, então para muita gente, é só 2024. Agora, em 2022, a Caixa abriu para avaliação de imóveis rurais. Ou seja, tinha aberto 2019 para imóveis rurais, fechou e abriu menos de 3 anos depois, abriu novamente para imóveis rurais. Só que uma coisa que é muito importante, ela só abriu por um prazo de 20 e poucos dias, não deu nem um mês. O que eu quero dizer com isso?
Se você ficar esperando, eu vou começar a me mexer quando a Caixa abrir o edital, tu vai perder. Por quê? Porque tu não vai conseguir cumprir todos os pré-requisitos a tempo de se credenciar. Então, o que eu sempre recomendo para quem quer se credenciar na Caixa? Comece se credenciando nos outros bancos. Por quê? Porque você vai ganhando experiência. Por mais que a demanda seja menor, você já sabe tudo o que tem que fazer para se credenciar. Já está com toda a documentação pronta. Então, se a Caixa vier a abrir, você está lá e já está com tudo pronto, tá certo? Agora, se vai abrir igual de avaliação de imóveis rurais em 2022, não sei. 2023, não sei. 2024, não sei. Pode ser a qualquer momento, porque quando ela pausou, ela disse lá, ficando a critério da Caixa, reabrir. Agora, quando isso vai acontecer, efetivamente, eu não sei. O que eu sei é que é o seguinte, se você não tiver com tudo preparado, você provavelmente não vai conseguir se credenciar, porque o prazo é curto quando abre. Murilo, me responde uma coisa. A gente fala de justiça gratuita na justiça, que é de R$300 a R$500 um laudo de justiça gratuita. Quanto é um laudo simples da Caixa Econômica Federal? Os mais simples, que são os mais comuns, também orbitam nessa faixa aí, de 385 a R$450. Na Caixa, muitas vezes, as pessoas ganham pela quantidade, né? Eu tenho alunos que chegam a fazer 40 laudos em um único mês, né? Então, a pessoa ganha na quantidade. Agora, a gente tem, sim, alguns casos que a gente vai pegar avaliações dentro dos bancos maiores. Recentemente, um aluno meu pegou uma do Banco do Brasil de R$6.500, tá certo? Isso vai depender, claro, da demanda e também porque é o seguinte, no edital tem vários tipos de atividades, né? Cada uma delas tem um grau de exigência. Quanto mais atividades você se credenciar, você tem mais chance de pegar os laudos mais valiosos. Mas 80% deles são esses laudos aí que variam na faixa de 380 a R$450, tá certo? Pessoal, a gente está terminando, realmente foi uma hora aqui com o Murilo. Eu queria te agradecer profundamente, foi muito bacana realmente. Eu acho que conteúdo desse tipo, conteúdo sério na internet é o que precisa, seja a posição que cada um tem, eu acho que tem que ser colocada, embasada. Eu queria convidar todo mundo que está na live, que quiser conhecer um pouco sobre perícia, eu disponibilizei na bio um link. É só você se cadastrar, você baixa um e-book gratuito para você entender um pouco mais sobre perícia judicial, como é que funciona, quais são os passos que a gente pode dar. Eu sei que o Murilo está com uma campanha aí de orçamentação de obras, agora dia 21, talvez eu li lá um pouquinho sobre isso. Se você quiser passar aí também, fica muito à vontade, Murilo, e eu queria te agradecer. E quem sabe a gente faz um dia uma próxima aí sobre algum outro assunto na perícia. Meu muito obrigado. Passa aí suas últimas considerações. Bem, pessoal, primeiramente, Fernando, queria te agradecer demais. Fiquei muito feliz e satisfeito aí pelo convite, tanto por fato da gente atuar na mesma área, né? E a gente não se vê como concorrente, como também pelo fato de você ser irmão do grande Cláudio Sarian, que para mim é outro ídolo que eu tenho, né? Na minha área de orçamento de obras e de obras públicas. Pessoal, em relação à parte de orçamentação de obras, então convido todo mundo que é engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, e queiram aprender um pouco sobre isso, nós vamos fazer um mini curso totalmente gratuito agora, entre os dias 21 e 25 de março, tá certo? Então, você vai ter a oportunidade de aprender em 10 aulas, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, me comprometendo. Se vocês forem lá e não acharem esse mini curso, que é totalmente gratuito, mais ou melhor do que você aprendeu na faculdade, ou do que você, de repente, aprendeu em muito curso pago, eu vou pagar uma prenda para vocês, porque realmente é um conteúdo de muita qualidade, não tem enrolação, não tem blá blá blá. Vai ter muito exercício prático sobre orçamento de obras. E em abril, né, eu também devo fazer algo similar na área de avaliação de imóveis, tá? Então também quem quiser já conhecer, segue o meu perfil aí. E para os nossos alunos, os meus seguidores, eu também vou recomendar que você siga aí o perfil, tá, da Academia do Perito, porque também tem muita dica importante, bacana nessa área pericial, tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, forte abraço, muito obrigado a todos aí pela paciência, e estou lá nas minhas redes sociais à disposição de todos vocês para tirar todas as eventuais dúvidas. Fernando, quando você quiser fazer uma nova live, você não pede, você convoca. É só você convocar que eu estou aqui à disposição. Vamos fazer lá no seu canal a próxima. Eu ia te falar uma coisa. De conteúdo, né? Como o Murilo está falando que devolve o dinheiro, aqui também a gente é assim, não gostou, devolve. Mas eu tive uma reclamação naquele Reclame Aqui,
E eu queria passar para todos vocês. A reclamação foi o seguinte: vocês vendem um curso de capacitação, mas tem tanto conteúdo que parece uma pós-graduação. Eu falei, cara, isso não é uma reclamação, na verdade, é um elogio ao nosso curso, que a gente dá o chamado over-delivering, né? Over-delivering, a gente entrega mais do que as pessoas esperam. Murilo, obrigado. E vamos sim, vamos combinar uma próxima. E vamos que vamos, estamos aí. Vamos tirar uma foto. Pessoal, o Railson, tira uma foto aí nossa. Eu vou tirar aqui também. Deixa eu tirar um comentário para não aparecer. Obrigado, Murilo. Show. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, até mais.